A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas, e esse é nosso curso sobre engajamento de equipe no Ministério Infantil. Então nós vamos conversar com você como envolver mais a tua equipe de Ministério Infantil nas atividades que você realiza com as crianças. Então nós vamos trabalhar muito, falar um pouco sobre o que é engajamento. Vamos explicar algumas estratégias que você vai usar para envolver mais a tua equipe nas tuas atividades. Vamos conversar também de algumas coisas que podem estar prejudicando a atividade da equipe do Ministério Infantil. E por fim, vamos dar alguns segredos muito importantes para você aplicar nesse trabalho. Lembrando, esse é o nosso curso gratuito, então se você vai participar desse curso, não desista no meio do caminho. O nosso curso vai envolver a tua vida, vai mover muito a tua maneira de falar, a tua maneira de agir com a tua equipe, vai melhorar a tua visão e realmente vai fazer você ter uma equipe mais envolvida nas atividades do Ministério Infantil. Então isso vai ser muito importante. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe no final dessa aula o teu comentário se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante e podemos ajudar outras pessoas no Ministério Infantil. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, sou pastor da primeira igreja de criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos na área do Ministério Infantil. E nos últimos 10 anos temos nos dedicado muito a trabalhar com a liderança do Ministério Infantil. Nós sabemos que muitos líderes do Ministério Infantil, uma das grandes dificuldades é a falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento sobre assuntos específicos que vão te ajudar realmente a mudar toda a tua maneira de liderar, vai mover a vida da tua equipe e você vai ver uma grande transformação. Quando eu comecei no Ministério Infantil, eu passei por muitas dificuldades pela falta de conhecimento. Liderei muitas equipes, trabalhei muitas vezes com equipes e sei o quanto é difícil você marcar um trabalho e de repente a equipe não aparece, ou quando aparece são aquele metade do grupo chega para um trabalho grande e o quanto isso é aflitivo para quem está liderando. E durante os anos nós começamos a conhecer estratégias, começamos a conhecer técnicas de liderança e o mais importante que eu quero dizer para você que está fazendo esse curso, não é apenas o conhecimento, mas colocá-lo em prática e fazer realmente as coisas acontecerem. E conforme você vai colocando em prática aquilo que você aprende, isso vai transformando a tua equipe. Hoje eu quero te dizer que eu sou muito feliz pela equipe que temos, porque todos estão envolvidos, comprometidos, engajados realmente em fazer as coisas acontecerem. Isso, pastor, foi algo rápido? Não, é um processo contínuo, foi tempo trabalhando, foi tempo treinando, foi tempo moldando a visão da equipe para que isso pudesse acontecer. E eu creio que esse curso vai fazer isso com você, vai transformar a tua equipe, a maneira da tua equipe agir. Pastor, mas ainda não sou líder, talvez você está se preparando para a liderança. E isso vai ser uma bagagem lá na frente quando você estiver liderando uma equipe. Então o importante é entender que tudo que vamos falar, que vamos ensinar, já foi testado, já foi aplicado e realmente vai produzir resultado, realmente vai fazer uma transformação na maneira, no comportamento da tua equipe. Então o importante, não desista, o curso ele vai trabalhar muitos temas importantes para você. Não fique no final, no meio do caminho, mas termine essa jornada de conhecimento. Lembrando sempre, às vezes as pessoas nos dizem, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a vida é corrida, mas lembre-se disso, se você se dedicar esse pequeno espaço de tempo para ganhar conhecimento, isso vai tornar a tua liderança mais fácil, isso vai ajudar você na liderança do Ministério Infantil. Pastor, como vai funcionar o curso? Nosso curso ele funciona da seguinte maneira. Nós temos as videoaulas gravadas que vão ser liberadas conforme um cronograma.
Então nós vamos liberar as videoaulas conforme o cronograma e serão 4 videoaulas. Então você vai ter 4 videoaulas ensinando sobre engajamento da equipe no Ministério Infantil. A primeira videoaula, que é esta que você está assistindo, você vai aprender o que é engajar a equipe do Ministério Infantil. Então essa vai ser a primeira videoaula. Na segunda videoaula, você vai aprender algumas coisas que podem estar atrapalhando o engajamento da tua equipe no Ministério Infantil. Então vai ser muito importante essa segunda videoaula. Na terceira videoaula, você vai aprender a compartilhar com a tua equipe a visão e a missão do Ministério Infantil. Então é muito importante a equipe saber o que está fazendo e por que está fazendo, porque isso causa comprometimento. E na última videoaula, você vai ter vários segredos importantes para engajar a tua equipe. Então nós vamos trabalhar com 4 videoaulas liberadas conforme o cronograma das aulas. Outra coisa importante, nessa primeira videoaula nós vamos falar uma senha. Pastor, o que é essa senha? É uma frase que nós vamos dizer e você vai anotar no teu caderno e no final da aula você vai enviar essa frase para nós. Então você vai anotar a frase no caderno e no final da aula você vai enviar a frase para nós. E nós vamos te enviar a apostila completa do curso. Pastor, qual é o custo disso? Todo esse curso é gratuito. Você vai ter videoaula, você vai ter certificado e você vai ter a apostila gratuitamente, desde que você cumpra o que foi pedido no curso. Então, lembrando, no final dessa aula vai ter uma senha, você vai anotar essa senha e vai enviar para nós e nós vamos te enviar a apostila completa em PDF, ilustrado, material riquíssimo que vai te ajudar muito no trabalho do Ministério Infantil. Então é essa maneira que o nosso curso vai se desenvolver. Então o conteúdo nós já passamos, a maneira que o curso vai se desenvolver e agora nós vamos à aula de hoje. Aula número 1. Afinal, o que é engajamento da equipe no Ministério Infantil? Então, a aula 1, afinal, o que é engajamento da equipe no Ministério Infantil? Objetivo pedagógico é fazer você entender o que é o engajamento e o porquê ele é importante dentro da equipe do Ministério Infantil. Então nós vamos conversar essas duas coisas, você entender o que é o engajamento e realmente compreender o quanto isso é importante no Ministério Infantil. A palavra engajamento está muito em uso por causa das redes sociais. Pastor, o que é engajar? Engajar é envolver o público em algo específico. Então, o engajamento é o envolvimento de pessoas em algo específico. Pastor, o que é o engajamento da equipe do Ministério Infantil? Engajar a equipe do Ministério Infantil é envolver e fazer com que as pessoas se comprometam com as atividades e trabalhos desenvolvidos no Ministério Infantil. Então, o engajamento da equipe do Ministério Infantil é você envolver e fazer as pessoas se comprometerem com os trabalhos do Ministério Infantil. Então, quando eu falo do engajamento de uma equipe, eu estou falando de um grupo de pessoas que se voluntariaram para trabalhar no Ministério Infantil e essas pessoas, elas estão, primeiro, envolvidas. Então elas estão participando, elas estão ativas. É uma das coisas que nós temos visto muito no Ministério Infantil, é quando conversamos com os líderes, eles dizem, olha, eu tenho 20, eu tenho 30 auxiliares, voluntários no Ministério Infantil. Mas se você for conversar sobre engajamento, pessoas que estão realmente envolvidas, vocês vão ver que esses números não são reais. Então, uma coisa muito importante, uma dica importante para você, não basta ter uma lista de voluntários de 30, 40 pessoas. Busque ter pessoas, primeiro, envolvidas,
Então, vai fazer parte do Ministério Infantil, você precisa estar envolvido. E quando eu falo envolvido, é muito importante destacar que é aqueles que estão fazendo e aqueles que estão procurando saber o que está fazendo. Porque muitas vezes a pessoa está ali no Ministério Infantil, teve uma atividade, ela não esteve presente e de repente ela nem se interessou em saber como foi, como aconteceu, essas pessoas estiveram ali. Então, quando eu falo de engajamento, essas pessoas estão realmente envolvidas. Às vezes ela não pode ir numa atividade, mas ela vai te procurar e perguntar como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que foi que as atividades se decorreram? Então, isso é uma equipe engajada. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, repense muitas vezes. Muitas vezes nós queremos números, nós queremos ter uma equipe numa lista muito grande, mas o importante que vai fazer diferença no teu trabalho, na tua liderança, são pessoas que estão envolvidas. E não somente envolvidas, elas estão comprometidas. Então nós precisamos de pessoas comprometidas. E lembrando sempre, comprometidas com o reino de Deus. Porque se a pessoa está comprometida com o reino, em servir ao Senhor, ela vai fazer tudo aquilo que você pedir, ela vai não medir esforço para estar nas atividades, porque ela tem um compromisso maior, que é o compromisso com Deus. Então, o que é engajar? Engajar é envolver. O que é engajar a equipe? É um grupo de pessoas, de voluntários do Ministério Infantil que estão atuantes e comprometidos com as atividades do Ministério Infantil. Isso não quer dizer que eles não vão faltar às atividades, porque nós sabemos que imprevistos acontecem, muitas vezes a situação da vida muda, mas toda vez que ele não estiver presente, ele vai estar comprometido. Vai te procurar, vai perguntar como é que as coisas aconteceram, como é que fluíram. Isso é comprometimento. Então já aprendemos o que é engajamentos e o que é o engajamento da equipe. O mais importante agora é nós entendermos por que eu preciso engajar a minha equipe. Então, quando eu falo de engajamento, existem duas coisas. Existem aqueles líderes que dizem assim, não precisa, eu faço com os que têm. Existe aquele outro líder que nem conhece o que é o engajamento. Pastor, por que é preciso eu investir no engajamento da minha equipe? Qual é a importância de eu conhecer o assunto e trabalhar esse assunto com a minha equipe? Então, a importância do engajamento da equipe no Ministério Infantil. Primeira coisa, evitar a sobrecarga. Nós temos visto dentro do Ministério Infantil uma liderança sobrecarregada, cansada, estressada, sem saber o que fazer. Temos visto membros do Ministério Infantil cujo tempo e as atividades do Ministério Infantil estão tomando todo o seu tempo e já não tem mais tempo para a família, já não tem tempo para as atividades fora do Ministério Infantil, dentro da igreja. Então, nós vemos uma sobrecarga muito grande. Então, quando nós falamos de engajamento, primeira coisa, porque eu preciso de uma equipe envolvida, de uma equipe comprometida para evitar a sobrecarga. Se você está sobrecarregado, uma das grandes causas disso é a falta de engajamento da tua equipe. Se a tua equipe está sobrecarregada, um dos motivos é a falta do engajamento. Então, primeiro, coisa que é importante, por que eu preciso engajar a equipe? Porque vai tirar todo o peso extra sobre aqueles que estão trabalhando. Então, isso é importante. Outra coisa muito importante que nós precisamos trabalhar para engajar a equipe, melhoria do atendimento às crianças. Então, quando eu tenho uma equipe que ele está envolvido, está trabalhando, as atividades acontecem melhor. Por quê, pastor? Porque ninguém está sobrecarregado, fazendo 2 ou 3 funções, mas cada pessoa tem a sua função, algo que vai fazer na atividade, e o benefício maior, as crianças são melhor atendidas. Imagina se eu tenho uma atividade, eu tenho alguém que vai fazer recreação, vai fazer ministração, vai ter de preparar o lanche. Olha o quanto é difícil.
Mas se eu tenho uma atividade que cada um está fazendo a sua função, aquilo que as crianças vão receber, o atendimento vai ser bem melhor. Então vai melhorar o atendimento das crianças. Então esse é o segundo benefício. Primeiro, vai evitar a sobrecarga. Segundo, vai melhorar o atendimento das crianças. Terceiro, vamos trazer para as crianças o ensino bíblico de qualidade. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, o ensino da palavra de Deus, algo tão fundamental na infância, muitas vezes é negligenciado. Pastor, e por que negligenciado? Porque muitas vezes quem está comprometido com o ensino, ele está fazendo N funções, está ensaiando o grupo de crianças, está ensaiando o grupo de coreografia, está correndo para arrecadar fundos para uma atividade, e muitas vezes ele não tem tempo para o preparo do ensino da palavra de Deus, estudar a palavra, preparar recursos, trazer atividades lúdicas na sua ministração. Então, quando eu tenho uma equipe engajada, uma equipe comprometida, eu vou ter para as minhas crianças um ensino bíblico de qualidade. Isso vai melhorar muito no Ministério Infantil. Outra coisa importante, maior envolvimento e interatividade das crianças. Se eu tenho atividades de qualidade melhor, atividades mais abrangentes, o efeito disso é que as crianças vão sentir prazer de estar nas atividades do Ministério Infantil. Isso vai causar nas nossas crianças um maior envolvimento. Então, esse é outro ponto importante. E, por fim, criação de um ambiente influenciador. O que quer dizer isso, pastor? As crianças vão ver os tios, as tias envolvidas, fazendo a obra de Deus, trabalhando com amor. Ao mesmo tempo, elas vão responder querendo realmente também ser, quando crescer, um tio, uma tia do Ministério Infantil, vão sentir prazer de estar nas aulas, nos cultos infantis, nos ensaios, e isso vai influenciar as crianças. Então tem uma equipe motivada, uma equipe envolvida, que vai trazer uma grande influência para as crianças. Então, por que é importante influenciar a minha equipe? Primeiro, porque vou evitar sobrecarga. Segundo, vou melhorar o atendimento das minhas crianças. Terceiro, as atividades vão ter mais participação e vai se tornar mais a interatividade das crianças. E por fim, quarto, o ambiente que eu vou estar inserido vai influenciar as crianças, os pais a se envolverem, porque eles vão ver uma equipe comprometida, uma equipe realmente dedicada a fazer a obra do Senhor. Ponto 2, o engajamento e o crescimento do Ministério Infantil. É muito importante nós entendermos que quanto mais a minha equipe se engajar, quanto mais a minha equipe se envolver, mais vai crescer o Ministério Infantil, mais as atividades vão ser feitas com qualidade, mais envolvimento de criança, outras crianças vão se achegar, atividades novas vão ser criadas, então isso vai causar algo importante. Talvez você está olhando o grupo de criança que não cresce, não desenvolve, você está fazendo as mesmas coisas todos os anos, mas quando você consegue engajar a equipe, o Ministério Infantil ele vai crescer de maneira extraordinária. Vai haver uma coisa muito grande, a tua equipe vai aumentar, o número de crianças frequentes vai aumentar, as famílias vão ser mais envolvidas nos seus trabalhos. Então o engajamento vai causar o crescimento no Ministério Infantil. Por quê, pastor? Primeiro, porque as crianças vão ser atendidas melhor. Então, a melhoria do atendimento para as crianças. Então, as crianças vão ser ouvidas, as atividades oferecidas vão ser de qualidade, vai haver um maior número de atividades oferecidas dentro do Ministério Infantil. Isso vai causar um grande melhora no atendimento das tuas crianças. E isso vai causar o quê, pastor? A criança vai ter prazer de estar na escola bíblica, no culto em paralelo, e vai começar a trazer outras crianças. Aqui na Igreja da Criança, nós começamos nosso trabalho com 23 crianças. E essas 23 crianças hoje são mais de 150 crianças e adolescentes. Como isso aconteceu? Todos os cultos nós temos crianças novas chegando e elas com prazer trazendo os amiguinhos para estar nas atividades.
Então, melhoria no atendimento das crianças vai causar o crescimento. Outra coisa, maior envolvimento da família. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, mas as famílias não se interessam, os pais não participam, a família não está presente nos trabalhos. Mas eu quero dizer que quando você tem uma equipe engajada, a família começa a ver o prazer da equipe em servir ao Senhor, as crianças sendo melhor atendidas, as famílias vão começar a se interessar por conhecer mais do Ministério Infantil, por participar mais do Ministério Infantil. Você, com uma equipe engajada, você vai começar a trazer trabalhos de envolvimento da família. Então, o dia da família, o culto em família, e vai começar a trazer esses trabalhos e vai fazer a tua família se engajar. Então, o segundo benefício de uma equipe engajada, além do crescimento do número de participação das crianças, de crianças novas chegando, as famílias também vão ser envolvidas, vão ser impactadas. Outra coisa, você vai trazer programações mais abrangentes. Então, as suas programações não vão ser mais aquela programação básica. Por que eu falo básica? Porque é aquilo que você consegue muitas vezes fazer sozinho, com 1 ou 2 ou com 3 pessoas da tua equipe. Mas imagine toda a tua equipe envolvida. Você consegue trazer programações melhores, mais abrangentes, que vão realmente alcançar as crianças, impactar as crianças. E por fim, maior vínculo emocional entre a equipe do Ministério Infantil e as crianças. Quando eu falo de vínculo emocional, eu quero falar de relação duradoura. Então, um Ministério Infantil sem uma equipe engajada, o que acontece? Tem uma grande rotação de voluntários. E muitas vezes esses voluntários chegam e vão tão rápido que não conseguem gerar o vínculo emocional com as crianças não conseguem se ligar a essas pessoas, porque eles passam muito rápido. Mas quando eu tenho uma equipe engajada, eles vão estar mais tempo com as crianças, vão passar mais tempo com essas crianças e o vínculo emocional com a criança vai aumentar. Então isso é importante. Então é muito importante para nós. Quando eu falo do engajamento da equipe do Ministério Infantil, ela vai trazer um crescimento extraordinário. Você vai ver o número de crianças, o envolvimento das famílias aumentar extraordinariamente. Então, por que beneficia o engajamento do Ministério Infantil, da equipe do Ministério Infantil e faz o Ministério Infantil crescer? Porque os trabalhos têm melhor qualidade. Porque as famílias passam a se envolver, as programações têm melhor qualidade e as crianças têm o vínculo emocional fortalecido, elas criam vínculos sólidos com os seus educadores e isso melhora todo o trabalho do Ministério Infantil. Já aprendemos o que é engajamento, aprendemos o quanto é importante o engajamento, aprendemos que o engajamento da equipe beneficia o Ministério Infantil, fazendo o Ministério Infantil crescer. E agora nós precisamos entender a cultura do engajamento. Muitas pessoas acham que engajar a equipe é fazer uma reunião e falar, olha, vocês têm de estar nos trabalhos, vocês têm de participar. E aí eu paro, deixo 3 meses e faço outra reunião, cobro da equipe, e aí eu reclamo, minha equipe não está engajada. Você precisa ter a cultura do engajamento. O engajamento da equipe você trabalha diariamente, todas as reuniões com a equipe, você motiva a tua equipe, você traz a visão dos seus trabalhos, você mostra os resultados alcançados, você ajuda aqueles que estão desanimados. Então isso é a cultura do engajamento. Então o que é a cultura do engajamento? Primeiro, é um processo contínuo de envolver, de motivar, de despertar a tua equipe. Então não pense você que assistir esse curso, ficar quietinho, fazer uma reunião cada 3 meses, que você vai ter uma equipe motivada. Não, faça um processo contínuo. Toda reunião que você tiver, fale para eles o quanto o trabalho está crescendo, mostre para eles o quanto eles são importantes, fale para eles o quanto eles são necessários para que as coisas aconteçam, traga treinamentos, traga capacitação e tudo isso vai
mover a cultura do engajamento da tua equipe. Então, nós vamos precisar entender que eu preciso, a partir de hoje, trazer a cultura do engajamento para dentro da minha equipe. E como eu faço isso? Diariamente falando sobre se envolver, ajudando nas dificuldades. Isso eu vou trabalhar com a minha equipe. Segundo, traga mais treinamento para a sua equipe. Pastor, por que muitas pessoas não se envolvem no ministério infantil? Infelizmente, muitas pessoas não sabem o que fazer ou têm dificuldades para realizar algo, e isso faz com que ela se afaste das atividades do Ministério Infantil. Então, eu quero te convidar a trazer mais treinamento. Talvez você está preparando a tua agenda, talvez você está no meio do ano, mas não deixe isso te desanimar. Programe treinamentos para a equipe. Pastor, de quanto em quanto tempo? O mínimo, a cada 3 meses, trazer um treinamento. Converse com a tua equipe, pergunte as dificuldades que eles têm e traga um treinamento para a tua equipe. Aproveitando, dizendo para você, no final desse curso, nós vamos abrir vaga para a formação de líderes no Ministério Infantil. O Centro de Treinamento Barak, ele tem um treinamento de especialização na liderança do Ministério Infantil. Se você tem dificuldade na liderança ou quer se aperfeiçoar, faça esse treinamento de especialização. Você vai aprender qual é o papel do líder, você vai aprender a gerenciar melhor a tua equipe, você vai aprender a lidar com os conflitos e dificuldades da tua equipe, como formar a tua equipe. Então vai ser muito conhecimento. A tua equipe precisa de treinamento e você também. Então, no final desse curso, nós vamos abrir um curso de especialização na liderança do Ministério Infantil, feito para você, pensando em você, em te ajudar a fazer o teu trabalho deslanchar, você fazer a tua equipe crescer e, o mais importante, alcançar as crianças para o reino de Deus. Então, não se esqueça, no final desse treinamento, nós vamos ter um curso de especialização na liderança do Ministério Infantil. Eu espero você como nosso aluno. Outra coisa importante, além de treinamento, você tem de melhorar o teu relacionamento com a tua equipe. Muitas vezes a falta de engajamento está na dificuldade do relacionamento entre equipe e liderança. Então, eu quero dizer para você, invista no relacionamento com a tua equipe. Não só nos trabalhos, reserva um momento para estar junto, para conversarem, talvez ter um momento de lazer junto, para que o relacionamento entre equipe e liderança melhore e a equipe se engaje. Outra coisa importante, tenha sempre propósitos claros com respeito ao Ministério Infantil. Nós vamos fazer tal atividade, nosso objetivo nessa atividade é tal, e você vai realmente trabalhar de uma maneira eficaz com a tua equipe. Ficou alguma dúvida? Nós aprendemos nessa aula o que é o engajamento da equipe, aprendemos o quanto isso é importante para a tua equipe, aprendemos o quanto isso vai trazer benefício para a tua equipe e o mais importante, que engajamento é uma cultura, é um processo contínuo, não é uma reunião para cobrar a equipe e acabou. Eu vou trabalhar todo momento para que a equipe se engaje. Papel, caneta na mão, você vai anotar essa senha e vai enviar amanhã. Então, lembrando, você só vai enviar amanhã, não envie hoje. Então, anote a senha e nós vamos enviar para você o e-book. Então, você vai ganhar uma apostila digital com todo o conteúdo ilustrada de qualidade. Para isso, você precisa nos enviar a senha. A senha é: engajar a equipe é uma necessidade real. Então, senha da apostila: engajar a equipe é uma necessidade real. Senha da apostila: engajar a equipe é uma necessidade real. Anota no caderno e só envia amanhã para o WhatsApp 19 98 235 2607. Eu vou enviar minha senha amanhã para o WhatsApp 19 98 235 2607. Ficou alguma dúvida? Nós estamos com um grupo fechado, mas você pode fazer a tua pergunta no privado. Então, no privado, você vai enviar teu nome e a tua pergunta e nós vamos responder. Lembrando, o WhatsApp 19
982352607. Então você vai enviar a tua senha ou fazer a tua pergunta e nós vamos te ajudar. Para tudo, se inscreve no canal, isso é importante para nós, esse curso é gratuito, mas quer abençoar o nosso canal, se inscreve, deixa o teu comentário. O que eu vou comentar? O quanto essa aula abençoa a tua vida. Pastor, que aula abençoada, falou comigo, eu aprendi isso, aprendi aquilo, eu vou mudar a minha maneira de liderar a equipe. Deixa o teu comentário. E lembrando também, acione a notificação, toda vez que tiver um vídeo novo, vão te avisar. Coloque o teu gostei ou não gostei. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Se você está assistindo essa aula e não está inscrito no curso, aqui embaixo tem todas as informações para você entrar em contato conosco e participar desse curso. Sou o tio Rogério, é um prazer ter você nesse curso. Fique todos na paz do Senhor. Amém.